Bom dia, quinto ano. Deixa eu te ajustar aqui. Muito bem. Hoje nós vamos retomar o assunto sobre matéria. A aula passada nós vimos que matéria é tudo que tem peso, que tem massa. E também falei que ela pode sofrer transformações, tá? Então hoje nós vamos ver isso, os fenômenos da matéria e as transformações que ela pode passar, tá bom? Lá na página 8 da apostila de ciências, nós temos os fenômenos da matéria. Tá? Nessa página vai falar sobre as mudanças físicas. Mudanças físicas. As características das substâncias não se alteram, mesmo com a mudança de temperatura. Um bom exemplo disso é a água, como mostram as imagens a seguir. Então, a água ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Só que não vai alterar as características dela, tá? Essas mudanças físicas não vão alterar as características da matéria, tá bom? Agora, quando for mudanças químicas, aí sim as características da matéria serão mudadas. Olha só, mudanças químicas. É alterada a natureza da substância, matéria, quando submetida a condições do meio ambiente. Observe a seguir como ficou enferrujada a palha de aço, depois de ter sido exposta na umidade. Então, o que vocês vão fazer? Desculpa. Vocês vão pegar um bombril, tá? Vão colocar num potinho, colocar um pouco de água, não precisa deixar mergulhado na água, tá? Molha um pouquinho e deixa lá uns dias. Tem que fazer essa experiência, tá bom? Para ver como fica, que eu vou perguntar isso no formulário. Como vocês têm uma semana para responder o formulário, então dá tempo de ver essa reação química, essa mudança química do bombril, tá bom? Então pega um bombril, molha, deixa alguns dias e vai vendo qual alteração. Falou que fica enferrujado, será que fica? Vamos fazer esse teste, tá bom? Muito bem. Vira na página 9. A temperatura da matéria, né? Nós vamos falar um pouquinho da temperatura da matéria, tá? Que a matéria pode mudar a sua temperatura do frio para o quente, né? Pode variar a variação de calor, né? Pode ter essa variação. O volume, o que é o volume da matéria? É o espaço que ela ocupa, né? Então, o pozinho que eu tenho aqui do meu Nescafé, ele tem um volume, é o espaço que o pozinho está ocupando dentro do meu potinho, é o volume, tá? A massa é o peso. Qual o peso que eu tenho no meu potinho? A matéria também tem peso, ela tem temperatura, volume, peso, tá? E também tem na temperatura o ponto de ebulição. Lembra o que é ponto de ebulição que estudamos ano passado? É quando a água ferve, né? Quando esquenta muito, tem uma alteração na temperatura. Esse é o ponto de ebulição. Muito bem. Depois a tia vai passar lá no Classroom as páginas que vocês têm que fazer, tá bom? Vai ter um exercício na página 11, o exercício 5, que vocês vão ter que relembrar para responder uma experiência que nós fizemos em sala de aula o ano passado, que a tia Cláudia pegou um copo, colocou uma bolinha de papel dentro, mergulhou o copo de ponta cabeça na bacia com água. E o que aconteceu? Quando a tia levantou o copo, o que aconteceu? E quando o copo estava de cabeça para baixo, o que aconteceu? O que nós comprovamos com essa experiência? Vocês lembram? Então vai responder aí na página 11, no exercício 5. Depois nós vamos falar sobre as propriedades da matéria, tá? A matéria, ela tem densidade. O que significa? Está lá na página 12, esqueci de falar. Abre na página 12, propriedades da matéria. Vou ler um trechinho. Em nossas atividades diárias e com o desenvolvimento das sociedades, conhecemos uma diversidade de materiais. A madeira, o plástico, o cimento, o aço, a areia, o papel, o ouro, a água e tantos outros. O uso de cada material está muito relacionado às suas propriedades. Se analisarmos os motivos que levam o homem a usar a madeira na fabricação de móveis, logo perceberemos que a madeira tem propriedades que a tornaram indicada para esta finalidade. Tá? Então, de acordo com a propriedade daquela matéria, ela vai ter uma finalidade, tá bom? Então, por exemplo,
densidade. Vamos falar sobre a densidade agora. Densidade. Cada objeto tem uma densidade específica. Exemplo, por exemplo. Ó, vou mostrar para vocês. A gente vai fazer uma experiência com um potinho. Vou pôr 3 objetos aqui dentro, tá bom? Mas vamos ler aqui, ó. Léo jogou uma bolinha de massinha na água e ela afundou. A massinha é mais densa que a água, por isso a bolinha chegou ao fundo. Então vamos ver. O potinho de plástico, ele é mais denso que a água? Ó, dá pra ver? Ele flutuou, então ele é menos denso do que a água. Quando o objeto é menos denso, ele flutua, tá? Agora eu vou pôr uma casca de alho, ó. O que aconteceu com a casca de alho? Ela flutuou, então ela tem menos densidade do que a água. Agora eu peguei um araminho, aqueles de fechar a embalagem, vamos ver o que acontece. Olha, dá para vocês verem que ele ficou no fundo? Ele não está na superfície, ele afundou. Não sei se dá para vocês verem. Aqui, ele, ó. Aqui. Ele afundou, porque ele é mais denso do que a água. Então, a matéria também possui densidade. Vamos ver outro exemplo, na página 13. Dureza. Uma substância é mais dura do que a outra, que é capaz quando é capaz de riscá-la. Por exemplo, o diamante risca o vidro, este risca a madeira e esta risca a terra. Tia Cláudia não tem nada que vai riscar aqui, né? Mas quando um é muito duro, ele vai riscar o outro material. Então tem a dureza, tá? Uma faca vai riscar o alumínio, tá? Ela tem a dureza. Resistência. Propriedade de alguns materiais que são mais difíceis de serem quebrados ou sofrerem impactos. Então, o exemplo do metal, né? Que ele é mais difícil de quebrar. Mas eu não tenho uma barra de metal, eu tenho uma colher de pau. Então, eu não consigo quebrar a colher de pau com facilidade, porque ela tem resistência, tá? Para eu quebrar ela, eu teria que serrar, ou se fosse uma madeira muito fina, né? Mas esse material aqui, ele tem resistência, ó. A tia Cláudia não consegue quebrar ele com facilidade. Condutibilidade. Condutibilidade é quando o material, ele tem a facilidade de conduzir calor. Tá? Lembra de bons condutores e maus condutores? Nós estudamos a aula passada. Então, o alumínio da panela, uma panela de alumínio, quando nós colocamos no fogo, ela esquenta, ela fica muito quente, porque ela tem a condutibilidade, quer dizer o que? Ela conduz o calor, ok? Elasticidade. A elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retomar ao seu volume inicial, após cessada a força que causa a compressão. Então, por exemplo, tem uma seringa, tá? Aqui dentro tem ar, nós sabemos que tem ar, né? Então, eu vou tirar o ar e ela volta, é elasticidade. Ó, se eu fechar, eu vou ver que a seringa não consegue, é a compressibilidade, tá vendo? A seringa não consegue, o ar não consegue sair, então ele fica fazendo isso, eu não consigo, ó, tô botando força e não consigo chegar ao êmbolo lá embaixo, tá? Mas a elasticidade é quando ela volta ao seu tamanho original, né? A sua forma original. É a mesma coisa a gente pegar um elastiquinho. Deixa eu ver se eu tenho um elastiquinho aqui no estojo. O elástico, aquele elástico de dinheiro. Às vezes a tia Cláudia tem, vamos ver. Não tenho. Tá. Pega um elástico, puxa o elástico. Quando você solta, o elástico volta ao seu tamanho normal. Isso é a elasticidade. Magnetismo, tá? O magnetismo é quando atrai ou repulsa, é o ímã. Então, quem tem um ímã pode fazer isso. Pega um metal e coloca perto do ímã, ele vai ser atraído, tá? Então, tem o magnetismo, ele pode atrair ou pode repelir, tá? Vamos ver. Aí, só isso. Muito bem. Nós vamos falar um pouco agora, na página 14, né, que tem sobre o magnetismo, sobre o campo magnético, né? Então, nosso planeta ele tem um grande campo magnético, que eu vou pôr um desenho depois para vocês verem, tá bom? O desenho do campo magnético. Que ele
Tem aqui na apostila, mas depois a tia coloca grandão. Ele sai pelos poros, desculpa, pelos polos. Ó, dá pra vocês verem na página 14, olha aí. Tá? Então, o país, o planeta... Ai, gente, tia Cláudia tá uma confusão hoje. Tô com aquela gagueira que vocês já conhecem. O planeta Terra, ele tem um grande magnetismo, tá? Então, por isso, quando a gente usa a bússola, ela sempre vai apontar para o norte, que é um polo, né? Do lado norte, vai sempre, porque ela está seguindo o magnetismo do planeta Terra, tá bom? Vou pôr um vídeo falando sobre isso para vocês, tá bom? Explicando um pouquinho melhor, dando exemplos, com imagens mais nítidas, porque da apostila está bem pequenininho, ok? Página 15. Conceitos importantes relacionados às propriedades da matéria, das substâncias. Alterações das propriedades da matéria quando ela é submetida a variação de temperatura. Então, quando a gente mexe na temperatura da matéria, ela vai ser mudada, né? Que é o ponto de fusão, quando ele vai do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição ou vaporização, quando ele está do estado líquido e vai para o gasoso. E a solidificação, quando é do estado líquido para o sólido, né? Isso nós estudamos tudo o ano passado. Puxa a orelha de quem esqueceu, tá bom? Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi explicado, vocês vão perguntar no vídeo do YouTube para a tia Cláudia responder, tá bom? Se vocês não tiverem uma conta no YouTube, criem a conta no YouTube, inscrevam-se no canal da tia Cláudia e comentem, tirem suas dúvidas no vídeo, tá bom? E a tia Cláudia vai lá e responde, que eu vou estar online no tempo da aula, ok? Beijo, espero que vocês tenham entendido tudo.